Olá a todos, eu sou o professor Robson Santos, sou docente aqui do SENAC, Centro Universitário Santo Amaro. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, aliás, sobre um assunto de grande interesse de vocês. Pois é, formatação de trabalhos acadêmicos. Nós vamos tocar aqui em alguns assuntos importantes e às vezes meio espinhosos, para que vocês tenham uma facilidade na hora de montar os seus trabalhos. Porque trabalho acadêmico passa por um perfil, um formato diferente daqueles que nós não, né? Eu usava na escola. Porque eu usava folha de papel ao maço. Não. Não precisa fazer contas, ninguém precisa saber a minha idade. Mas na folha de papel ao maço nós desenhávamos com canetinha. Tinha as meninas que enchiam de glitter, adesivo, decalque. Para, senão eu vou entregar a minha idade, né? Pois é, só que quando nós chegamos num curso de graduação ou pós-graduação, a formatação precisa ser diferente. Vocês já ouviram falar numa tal de ABNT? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Por que nós seguimos a ABNT? Já pensaram se num congresso, num simpósio, numa revista, cada um escrevesse e formatasse o seu trabalho de qualquer jeito? De acordo com o seu gosto. Então, um ia utilizar letra cursiva, aquelas fontes cursivas, outro ia utilizar uma fonte enorme. Então, nós temos alguns padrões de normalização para que todo mundo trabalhe dentro dessa norma. A BNT é um tipo de norma. Nós temos Vancouver, temos APA, temos outras. Aqui no SENAC, nós seguimos as normas da ABNT. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas, no sentido de ajudá-los a melhorar o seu desempenho em projeto integrador, em PTI, até no seu TCC. São assuntos que, olha, vale a pena a gente sempre lembrar. Já sei, vocês devem estar se perguntando, Robson, você sabe tudo sobre isso? Lógico que não, né, gente? É muita coisa para lembrar, muita coisa para saber e decorar. Decor, né, de coração. Não, a BNT não cabe no coração. Mas ela é necessária. Nós precisamos consultar as normas sempre que necessário. Tem algumas que nós usamos com mais frequência e elas acabam ficando realmente decor. São essas que nós vamos falar hoje. Mas o nosso querido oráculo Google nos direciona no site da abnt.org.br e ali nós encontramos algumas informações. E fora isso, quantos tutoriais vocês encontram por aí. Então eu espero que nesse vídeo de hoje nós possamos aqui, a equipe do SENAC EAD, possa ajudar vocês a fazer trabalhos de uma forma menos sofrida e muito mais assertiva. Vamos lá, então? Vamos começar a falar de tamanho de papel. Bom, você vai lá no Word, que nós vamos usar o Word, que ainda é o mais tradicional, embora nós tenhamos editores de texto que sejam livres, softwares livres, mas a estrutura é basicamente a mesma. Então nós precisamos pensar no layout do nosso trabalho, a primeira coisa, e a guia layout lá em cima, vocês vão encontrar configurar página. O tamanho do papel é sempre A4. Se você for imprimir, que não é o nosso caso, normalmente você posta no Blackboard, o papel é branco ou reciclado. Mas ele é A4, que é o formato A4, 21 centímetros por 29,7 centímetros é o formato. Então você vai lá na segunda guia, que está papel, e seleciona A4. Normalmente nós usamos orientação retrato, que é de pé, né? O tradicionalzão. Aí nós começamos a trabalhar com margens. Lá na guia, primeira guia, margem, aí você vai fazer a superior e a esquerda 3 centímetros. Por que eu coloco 3 centímetros aqui na esquerda? Se eu for imprimir, encadernar, eu preciso deixar um espaço para não ter problema com a furação, com outro tipo de encadernação que coma o seu texto. Bom, agora nós vamos para inferior e direita. Aqui nós temos 2 centímetros. Isso é padrão, gente. Inclusive, vocês podem colocar, na hora que vocês estão configurando páginas, layout, configurar páginas, definir como padrão. E definir como padrão para a vida toda, porque tudo que você vai fazer academicamente falando, você deve seguir esse formato. Então, esse é um padrão que nós utilizamos na universidade. Ok? Tá fácil? Então, vamos seguindo em frente, vamos lá. Bom, agora a fonte. Gente, fonte ou tipografia é a letra que nós vamos usar, para falar o português claro. Normalmente nós usamos dois tipos, Arial ou Times New Roman. Então nós vamos lá na parte escrito fontes, embaixo tem formatar fonte. Você escolhe a Arial ou a Times, tamanho 12, para todo o trabalho, incluindo a capa. Bom, eu particularmente não gosto da Times, então eu prefiro Arial. E aí
se você vai escrever um trabalho para mandar para um congresso, para uma revista, lá nas normas de publicação, nas normas de submissão, eles indicam. Por que a fonte é importante? Existem algumas fontes que não nos permitem uma boa ergonomia visual. O que é isso? Não me permitem ler de uma forma assertiva. É bonita, mas quando você vai ler, dá dúvida. Será que isso é um L, é um I maiúsculo? Será que é o número 1? Então nós temos que ter uma fonte, no nosso caso aqui, Arial, que não tem serifa, pezinhos, né? Então nós escolhemos aí o tipo de fonte que nós vamos trabalhar. Então ali, vocês conseguem selecionar. A mesma coisa, se você definir como padrão, todos os trabalhos que você fizer no Word dali em diante ficarão com essa fonte. Então a tipografia também é importante para a nossa formatação de trabalhos, ok? Vamos lá. Bom, tem uma exceção, é importante. Nós vamos falar daqui a pouquinho de citações. Quando a citação está acima de 3 linhas, ou uma nota de rodapé, ou eu uso a paginação, catalogação, legenda, tudo isso nós vamos usar a fonte menor que 12. Vamos usar 11, em alguns casos 10, depende. Então, tudo isso é importante também na configuração. Mas aí são exceções. Mas olha só, tá vendo como nós temos que administrar tudo num trabalho acadêmico? Parece que, agora já sei. Vocês estão dizendo assim, é mais fácil escrever o trabalho acadêmico que formatar. Não, gente. Vocês vão fazer essa formatação uma vez só. Quando vocês estiverem craques com isso, o Word de vocês programadinho, organizado do jeito que vocês querem, aí, gente, é só mandar bala. Agora, configuração de página. Vamos voltar agora para parágrafos. E aí, na linha parágrafo, na guia parágrafo, nós temos ali alinhamento justificado. É aquele que fica certinho dos dois lados, com exceção das referências bibliográficas que nós alinhamos à esquerda. Robson, mas tem exceção de novo? Tem, gente. Por isso que nós temos que consultar várias vezes o guia de normalização e consultar aquilo que nós tivermos dúvidas. Mas, normalmente, no texto, eu utilizo o parágrafo justificado. Lá o parágrafo, no início do parágrafo, a primeira linha, eu recuo 1.25, que também já vem programado no Word. Em alguns casos, solicita-se que isso seja 1,5. Na citação direta, com mais de 3 linhas, nós vamos recuar 4. Mas aí nós colocaremos um espaçamento de 1,5, não, um espaçamento de 1, e a fonte menor também. Se eu uso 12, eu vou usar 11. Então, o espaçamento entre linhas é para dar também esse respiro entre uma linha e outra, para ficar mais fácil a leitura. Sabe quando você pega um livro, que o texto é muito grudadinho, você fala, meu Deus, como é ruim ler isso? Pois é. Quando nós colocamos um respiro de 1,5 entre as linhas, nós facilitamos a leitura. Novamente, eu posso transformar isso em padrão. Vejam que tudo eu posso padronizar. Nós estamos acostumados a usar a ferramenta do jeito que ela vem de fábrica. Mas, na verdade, essa ferramenta ela tem que ser adequada ao nosso uso, aquilo que é melhor para nós. Por isso que nós vamos padronizando. Robson, mas será que eu vou lembrar tudo isso? Bom, vocês vão poder assistir esse vídeo novamente. Ou buscar tutoriais no YouTube que são específicos de padronização e parametrização para o pacote Office aí. Não estou ganhando nada, nem um royalty, tá, gente? Não tem patrocínio aqui, não. Mas é a ferramenta que todos nós usamos no dia a dia. Então, temos que falar dela, tá ok? Tudo bem até aqui? Eu acho que é muita informação, eu sei, mas olha, gente, volta o vídeo, assiste novamente, esse material nós vamos disponibilizar para vocês também, nas mediatecas, para que vocês possam consultar sempre que necessário. Bom, e a numeração de página? A numeração de página também é necessário. Então nós vamos lá na guia inserir, e vamos inserir a numeração de página normalmente no canto superior direito, a 2 centímetros mais ou menos da borda superior. Mas veja, todas as folhas pré-textuais têm que ser contadas. O que são folhas pré-textuais? A capa, a folha de rosto, sumário e assim por diante. São elementos que vêm antes do seu trabalho propriamente dito. Eu preciso contar. Então eu tenho 10 páginas, sendo 3 pré-textuais. A numeração vai começar na parte textual, que é a sua introdução. As outras não levam numeração. Então você insere ali a numeração da página, seleciona o layout que você quer, mas normalmente, canto superior direito. É ali que nós colocamos numeração de páginas e precisamos numerar até para saber quantas páginas nós estamos trabalhando. Na hora da leitura isso também coloca. Na hora que, se eu quiser usar o seu texto, de repente o seu texto foi publicado numa revista, num artigo, eu preciso da página para usar como referência. Porque se eu não referenciar o que você escreveu, isso é plágio. E plágio
é crime. Plágio está errado e não contribui para o avanço científico e nem para o nosso aprendizado. Então, esses primeiros cuidados são extremamente importantes para você preparar a sua página de trabalho. Antigamente, olha lá eu de novo, nós fazíamos isso na máquina de escrever. O dia lembrava isso com os professores, usávamos um papelzinho branco chamado Radex, quando errávamos o limpa-tipo. Tá bom, gente, eu estou entregando a minha idade, mas era a tecnologia que tinha na década de 80. Ou nós fazíamos datilografia, ou não conseguíamos trabalho. Hoje, ainda bem que nós temos tudo isso na tela dos nossos computadores. Pois bem, agora que nós já fizemos toda a parte da diagramação da nossa área de trabalho no Word, estamos com o nosso papel pronto para tudo isso, nós vamos começar a organizar o nosso trabalho. No site da biblioteca existe o Guia de Normalização do SENAC. Ele precisa fazer parte do arcabouço teórico de vocês. Aliás, ele é uma ferramenta importante para todos nós professores também. Porque ali você tem modelos, tem toda essa parte de como organizar o seu trabalho, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Hoje nós não vamos falar disso especificamente aqui, até porque seria um outro tempo. Mas nós vamos falar da necessidade de ter capa. Capa, gente. Você vai colocar o nome da instituição, no nosso caso, Centro Universitário SENAC Santo Amaro. Vocês estão vendo, ele fica 3 centímetros da margem superior. Bom, o nome do autor ou dos autores, dependendo se você fez sozinho o seu trabalho, se é um trabalho em grupo, no caso de IPI, colocando os nomes ali, o título do seu trabalho, centralizado, então isso é muito importante. Se houver um subtítulo, por exemplo, gestão comercial, um estudo de caso de e-commerce. Gestão comercial é o título, um estudo de caso de e-commerce é o subtítulo. Então você coloca isso. O local, no nosso caso, São Paulo. Ah, mas professor, eu sou do interior. A sua cidade. Mas, no nosso caso, como nós somos um curso EAD, nós vamos colocar São Paulo, que é a cidade onde se encontra o SENAC matriz, ainda que tenha os polos. E o ano? 2018. Isso é importante. Então vejam, a capa é simples. Ah, eu posso pôr purpurina? Não, gente, não dá para pôr purpurina. Posso pôr uma figurinha das princesas? Também não. Posso pôr... Não, gente, capa é algo simples. No nosso caso, um trabalho acadêmico. Alguns tipos de trabalho permitem que você faça uma capa diferenciada, com cores, com logotipo, outras coisas. No nosso caso, nós vamos seguir o do Guia de Normalização, essa forma bem simples e clean, ok? Bom, fiz a capa. O que vem depois? Vem a folha de rosto. A folha de rosto, ela lembra muito a capa. Porque vai entrar o nome do autor, o título, o subtítulo. Mas aí nós vamos colocar que tipo de trabalho. Se ele é uma PTI, se ele é uma tese, se é uma dissertação, se é um TCC. Um trabalho de produção individual da disciplina PTS, orientado pelo professor Robson Santos. O professor vai te orientar sempre para isso. Mas ali eu digo na folha de rosto o que é o meu trabalho. Novamente eu vou pôr o local da instituição, o polo de educação à distância. Então, isso também tudo a gente precisa ver, porque nós temos polos no Brasil todo. Então, tudo isso tem que ser conversado com o seu professor, para ver como está no Guia de Normalização, que é justamente local, cidade da instituição ou polo de educação à distância. Então, nós temos essa possibilidade, ok? Só para retomar o que eu falei na capa, então temos a possibilidade disso também. E o ano de entrega do trabalho. Gente, capa, folha de rosto, aí eu venho para o sumário, um sumário simples, colocando ali os itens que eu vou colocar, a paginação de determinado item, introdução, tal. Agora, gente, toda vez que eu escrevo um trabalho, ele tem uma estrutura básica que vale para tudo. Primeira coisa, introdução. O que é introdução? Você vai contar o que tem naquele trabalho. E aqui vai uma dica que eu sempre passo aos meus orientandos. A introdução é a última coisa que você faz. Bom, a introdução não é a primeira, mas como é que você vai introduzir um assunto que você não desenvolveu ainda? Então é lógico, você faz um primeiro esboço da introdução. E ela vai ser modificada uma vez, 2, 3, 4, quantas forem necessárias até fechar o seu trabalho. Aí nós chegamos no desenvolvimento do trabalho, que é o corpus desse trabalho. É ali que você vai apresentar as suas ideias, se é uma revisão bibliográfica, se é um estudo de caso, se é uma análise de dados, o que você fez. Então você conta ali o seu trabalho de uma forma acadêmica, numa linguagem acadêmica, como nós vimos isso em PTS, todos os cursos tiveram essa aula sobre linguagem científica, não é uma linguagem coloquial.
ela é diferente, nós temos que seguir isso, usamos citações, referendamos corretamente os artigos, os livros e os autores que nos ajudaram a desenvolver esse trabalho. Afinal de contas, nós temos que respeitar a criação e a pesquisa dos outros também. E aí chegamos às considerações finais. Alguns vão chamar de conclusão, mas aí eu faço uma parte, uma opinião minha. Muitas vezes eu não concluo o meu trabalho, porque eu abro espaço para novas pesquisas. Eu concluí aquela etapa. Então, considerações finais daquele trabalho, que muitas vezes já me abriram espaço para continuar a pesquisa ou descobrir um outro caminho teórico. Gente, resumidamente, lembram das aulas de redação? Começo, meio e fim. Todo trabalho tem que ter começo, meio e fim. Dessa forma, você consegue realmente trabalhar o seu assunto de uma forma coesa. Outra questão, coerência e coesão. Vou dar uma dica aqui. Por que nós, professores, muitas vezes pegamos o plágio? Porque tem aluno que brinca de coxa de retalhos. Eu adoro coxa de retalhos, né? Essa coisa de interior, cultura caipira, é comigo. Pega um trecho daqui, um trecho dali, vai juntando, vai colando, pondo tudo junto. O texto, nossa, você lê, não tem nada a ver com nada. E é lógico que a hora que eu começo a ler, eu percebo que aquele texto não é do aluno. Ou então, o aluno, na participação dele de fóruns, de trabalhos, tem uma linguagem muito coloquial e me entrega um trabalho com uma linguagem rebuscadíssima. Opa, isso daí não está certo. Então, com a orientação do seu professor, faça de acordo com você, com a sua linguagem, vá aprimorando a sua linguagem, o desenvolvimento dos seus textos, com mais coerência, mais coesão, vá trabalhando tudo isso. Por isso que nós estamos exercitando. E eu até hoje. Ah, mas você já é professor. Gente, exercitamos isso a vida toda. Mandamos ali um artigo para uma revista achando, nossa, vai arrasar. Nós que ficamos arrasados, eles são recusados. Ah, porque tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Então, todos nós somos eternos aprendizes. Ok? Bom, já que falamos de referência, citação, vamos falar um pouquinho de citação. Isso daí vocês têm também numa das aulas de PTS, mas é sempre bom lembrar. Citação direta. Citação direta, gente, é quando eu copio aquilo que o autor falou. Então, eu pego ali a frase do autor e copio. Então, por exemplo, grandes empresas têm modos estabelecidos de transmitir suas mensagens. Quem disse isso foi o Pesulo. Quando ele disse, num livro dele de 2003, na página 25. Isso é uma referência e uma citação direta. Eu preciso referendar de onde eu peguei isso. Por quê? Eu li seu texto. Nossa, eu gostei dessa frase desse cara. Deixa eu lá nas referências. Nossa, esse livro me chamou a atenção. Então, com isso, eu estou contribuindo para que outros pesquisadores tenham acesso à mesma fonte. E estou dizendo, olha, eu não plagiei. Eu utilizei esse livro para estudar. Quando eu tenho uma citação direta curta, ela pode ter até 3 linhas. Então, eu a coloco no parágrafo que eu estou trabalhando. As empresas do século XXI são aquelas diferenciadas, porque, entre aspas, grandes empresas têm modelos estabelecidos de transmitir suas mensagens. Fecha aspas, ali no caso, colchetes e reticências, porque eu estou dizendo que eu peguei só um pedacinho daquela frase e vou colocar entre parênteses, Pesulo, 2003, página 25, porque é justamente de onde eu tirei isso. Então essa talvez seja a mais comum, mas muitas vezes o texto é grande e eu preciso continuar. Aí é uma citação longa, quando ela tem mais de 3 linhas, gente. Quando ela tem mais de 3 linhas, eu não coloco no parágrafo. Eu vou colocar, as empresas podem, ou eu ponho 2 pontos ou não, na linha de baixo, com o recuo 4, lembra que eu falei 4 recuos? Eu vou colocar o bloco da citação direta desse autor, que tem 5, 6, 4, 7, 8, 10 linhas, com espaçamento simples entre as linhas, a fonte um ponto menor, então o outro é 12, essa é 11, da mesma forma, coloco toda a citação e entre parênteses, sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Isso sempre, gente. Falou em citação direta, vocês têm que lembrar. Nome do autor, sobrenome do autor, o último, ano de publicação e página. Se vocês não colocarem isso, está incompleta. Mas aí eu tenho a citação indireta, que é algo que é sempre mais aconselhável. Por que é mais aconselhável? Porque você está pondo a sua voz. Nesse caso, eu não copio ipsis literis, né? Não copio todinha a frase do autor. Mas eu me inspiro no que ele falou para falar com as minhas palavras. Mas eu vou lembrar dele. Eu vou lembrar que
Por exemplo, para Pesulo, 2003, as grandes empresas tal, e escrevo com as minhas palavras. Mas eu estou dizendo que eu estudei o Pesulo, 2003, que ele foi a inspiração para a minha citação indireta. Aí não tem aspas, e porque não é transcrito, é com as minhas palavras. Por que eu digo que ela é mais interessante? Porque você, quando usa a citação indireta, você está interpretando aquilo que você leu e estudou. Então, o excesso de citações diretas demanda que você está copiando muitos trechos, mas está analisando pouco aquilo que você lê. Então, prefiram usar as citações diretas, arrisquem com isso e equilibrar isso, porque senão você tem ali uma citação indireta e 10 diretas. E você precisa começar a analisar, a sintetizar aquilo que você leu. Aliás, é para isso que nós vamos nos preparando como estudantes, como pesquisadores, com toda essa questão. Porque é muito importante que nós façamos isso. Então, já que nós estamos falando de citação, sabe o que acontece? Às vezes você lê a frase de um cara, sabe aquela frase super, hiper, mega legal, que você fala assim, eu quero usar no meu trabalho. Mas ela está no livro de outro cara. E assim, de repente, o livro é de 2018, mas a citação é de 1800 e bolinha. Falou, meu Deus, eu tenho que ler aquele livro de 1800 e bolinha? Não, calma lá. Nesse caso, você faz uma citação de citação. E nós usamos um termo latino, apud, que significa lido em. Então, por exemplo, você está lendo um livro do Kotler e ele pega uma citação do Henry Ford, de um livro lá do Henry Ford, vamos dizer assim, uma citação. Então, você vai colocar, segundo Ford, apud, Kotler, tal. Você precisa indicar que você leu essa frase legal, que você curtiu, no livro de um outro autor. Então, vocês estão vendo como é fácil trabalhar com as referências? Citação direta, citação indireta, citação de citação. Tudo isso para mostrar que você realmente é um estudante sério, é um pesquisador sério e faz um trabalho com qualidade. Você está fugindo do plágio, do famigerado plágio, porque você está mostrando de onde você retirou tudo isso. Quais foram as suas fontes, que vão lá atrás, no finalzão, nas referências bibliográficas. Referência bibliográfica são os livros que você efetivamente usou. Por quê? Às vezes você separa uma pilha de livros, mas daquela pilha você usa só 3. Então, nas referências, você coloca só aqueles 3. Ok? Bom, mas gente, de onde eu tirei tudo isso? Da BNT não, gente. A BNT, como eu disse para vocês, nós temos que consultar, temos que ficar amiguinho dela. Mas a BNT tem muita coisa. Porque normas e técnicas, nós estamos falando só de trabalhos acadêmicos. Mas onde nós podemos ter isso muito mais fácil e mastigado? No Guia de Normalização do SENAC. Lá no site da biblioteca. Então, entrem no site, baixem o Guia de Normalização e ali, gente, vai ajudar vocês a tirar um monte de dúvidas na hora de montar o seu trabalho acadêmico. Mas, Robson, eu li, olhei ali, fiquei com dúvidas. Quem pode me ajudar? O Chapolin Colorado? Não, o seu professor. Por isso que a gente precisa de vocês participando de fórum, mandando suas dúvidas, fazendo realmente que esse curso à distância seja um curso sem distância. Porque, gente, as TICs estão aqui para diminuir distâncias. Nós estamos juntos nessa parada. Nós estamos juntos nessa caminhada. Professores e alunos, alunos e professores, parceiros de situações de aprendizagens. Eu espero ter contribuído com a vida acadêmica de vocês, com a caminhada de vocês, e espero que nos encontremos em outros vídeos por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.